avivamento. Quantos querem viver esse avivamento? Você quer, querido? Quem deseja isso? Você deseja? Nós precisamos resgatar algumas coisas que ficaram no passado. Uma delas foi quando eu me alegrei hoje ao ver a irmã Márcia reduzindo, chegando e se ajoelhando ali para orar, como era feito no passado. E é um costume que a gente não se vê mais muito nas igrejas. Se nós queremos avivamento, nós precisamos resgatar algumas coisas que eram positivas e poderosas. No passado, os irmãos chegavam antes do culto começar para passar um momento de oração, e quando ele levantava, pastor Emilson, o banco estava encharcado de lágrimas. Eu vi isso. Os irmãos chegavam, se ajoelhavam, oravam, mas oravam mesmo, não era aquela oração, Senhor, obrigado por ter chegado aqui, amém, não. Aquela oração, Senhor, opera essa noite. Senhor, batiza com o Espírito Santo hoje. Senhor, salva vidas hoje. Aquela irmã que estava ali e de repente seu esposo não era ainda salvo, mas ela estava ali clamando ao Senhor, Senhor, visita meu esposo onde ele estiver nesse momento. Aquela irmã que estava ali, aquele irmão que estava ali sozinho, a esposa dele ainda não havia se convertido, seu filho, sua filha, ele estava ali e derramava o coração e as lágrimas desciam. Você pode olhar para essa pessoa linda que está do seu lado e falar assim, nós precisamos resgatar isso. Nós hoje chegamos nos cultos, estou falando de mim, que eu também, opa, tudo bem aí? Levei um susto aqui agora, meu Deus. Eu também sempre fui ministro de louvor, e às vezes chegava na igreja, era correndo para ver as músicas que ia cantar naquele dia, esqueci até de orar. Obreiros que têm a sua ocupação na igreja, que isso é normal, cada um da dança, do apoio, tal, às vezes já chega eufórico até para prestar um bom serviço, para apresentar-se bem ao Deus, esquece de passar aquele momento com Deus, Senhor, me usa essa noite, me usa, Senhor. Eu acho lindo essa frase, passos proféticos, eu acho lindo. Quando eu vejo as nossas meninas dançando, eu penso, olha, passos proféticos, sabe, cada passo que elas dão ali, eu creio que Deus está operando naquele momento. Agora tem que haver no coração dessas meninas esse desejo, Senhor, quando eu estiver ali dançando, cada passo seja uma palavra profética, seja um passo profético, cada nota ali do teclado, do baixo, da bateria aqui, dos cantores, cada nota seja uma nota profética. O nosso recepcionista, cada mão que ele apertar, seja bem-vindo, seja um bem-vindo profético na vida dessas pessoas. As intercessoras, quando começarem a orar, clamar a Deus, o intercessor já vem de casa orando, não é verdade? Senhor, que essa noite haja uma manifestação do Teu Espírito naquele lugar, que haja cura, que haja milagre de salvação, de libertação. Nós precisamos resgatar isso, igreja. Nós precisamos resgatar isso. Abra as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Muitos até sabem já o que diz nessa passagem. Levítico é lá no início do Antigo Testamento. Feliz em ver o nosso evangelista André aí conosco. Eita, essa comitiva hoje, né? Maravilha, sejam bem-vindos todos essa noite, em nome de Jesus. Eu tenho dois temas. Aliás, eu teria dois temas. Como eu não li ainda o livro de Levítico, eu vou dar uma oportunidade. Vocês querem que eu ministre sobre mesmo Levítico 6:13 ou João 6:36? João 3:16? Deixa a opção para vocês.
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou Levítico 6, 12 e 13. Eu deixo a opção. Vamos em Levítico mesmo, amém? Amém? Então fala com o seu irmão, se prepara aí, que Deus tem um negócio para falar contigo aí. Tete a tete no ouvido aí. Vocês querem avivamento, amém? Vamos ler então? Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. E o fogo aceso sobre o altar não tem que apagar-se, mas o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto, e queimará sobre eles as gorduras das ofertas pacíficas. Versículo 13. E o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Vamos ler o versículo 13 todos? 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. E mesmo de forma sucinta como queremos ser essa noite, o Senhor venha falar conosco, Senhor. Ministra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem ainda está aqui, diz amém? Quem já foi embora? Então ninguém foi ainda, graças a Deus. Esse versículo, querido, é forte. É forte, mas nos traz, repita comigo, nos traz, com força, nos traz uma grande responsabilidade. Porque o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E os irmãos vão entender o porquê do fogo não poder se apagar. O fogo é necessário que ele se mantenha aceso. Como nós lemos no versículo 12, o sacerdote todas as manhãs, ele tinha que ir lá no altar, tirar as cinzas e renovar as lenhas, para que o fogo se mantivesse aceso. O altar jamais poderia ficar sem o fogo. Repita comigo, o altar, para ninguém dormir, o altar jamais poderia ficar sem o fogo, pois o altar sem fogo significava estar sem a presença de Deus. Vocês entendem a necessidade do fogo manter-se aceso continuamente? O fogo queimava a noite toda. Pela manhã o sacerdote tinha que levantar correndo e ir lá, afastar as cinzas e aproveitar as brasas que ainda havia acesa, e com aquelas brasas fazer com que o fogo voltasse a queimar, a acender, porque eles sabiam que o fogo se apagando, a presença de Deus se extinguiria também daquele lugar. Por isso a necessidade de se manter a chama acesa. É algo muito interessante. O pastor Leonardo Ravenhill disse: um avivamento pode vir em qualquer lugar e a qualquer momento. Pastor Leonardo Ravenhill. Um avivamento pode vir em qualquer lugar e a qualquer momento. Agora, olha o que ele diz: desde que as condições exigidas por Deus sejam cumpridas. O avivamento pode vir, pode acontecer. O avivamento pode acontecer entre você e Deus apenas dentro de um banheiro tomando banho, dentro do seu trabalho. Comigo aconteceu algo extraordinário. Eu estava atravessando a ponte
atravessando a Bahia, dentro de uma barca. A minha sorte naquele dia, Diácono Léo, eu sentei no canto, estava sentado olhando o mar, e veio algo de Deus tão forte naquele momento, que eu estava olhando para o mar e apreciando a beleza de Deus, eu pensando em mim, gente, coisa linda, o mar, como é que vai entender isso? Gente, que coisa maravilhosa. Eu comecei a me conectar com Deus naquele momento de maneira intensa, e a glória de Deus desceu sobre mim naquele momento, e eu comecei a falar em línguas. A minha sorte, que eu estava sentado no canto, virei para fora, e soltei a rajada de língua, só eu e Deus naquele momento. Deus quer isso de nós. Deus deseja isso em nós. A igreja do Senhor necessita desse avivamento. Mas o fogo não pode se apagar. A lenha precisa ser trocada. A lenha precisa estar tendo toda manhã sendo trocada ali, na época era o sacerdote, hoje somos nós, o altar hoje é o nosso coração. E nós precisamos manter esse altar aceso. Mas como manter o altar aceso? Como ter o espírito de Maria em dias de Marta? Nós não temos tempo mais. John Wesley bradava: oh, se eu tivesse uma voz de trombeta para clamar ao mundo inteiro. E ele dizia mais: eu gostaria de uma voz de trombeta para clamar à igreja e dizer: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluias! Deus pode fazer infinitamente mais, carinho, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer isso. Você pode dizer como profeta para esse irmão: Deus pode fazer isso na sua vida. Agora, conforme o seu poder, conforme o poder de Deus que opera através de nós. É aí que vem o desafio. E aí? O poder de Deus tem operado através das nossas vidas. Nós temos permitindo Deus operar através de nós. E quem fala isso é um dos grandes avivalistas de todos os tempos, John Wesley. Aquele homem que dizia assim, olha, quando perguntaram para ele: John Wesley, como você consegue trazer essa multidão às 6 horas da manhã para te ouvir pregar, cara? O que é isso? Como você consegue isso? E a resposta dele foi qual? Eu me coloco em chamas. Você pode repetir comigo? Eu me coloco em chamas. Eu me coloco em chamas. Olha, essa oração é o Espírito Santo agora essa noite. Eu me coloco em chamas. 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 Eu me coloco em chamas e o povo me vem ver queimar. Faz de novo, Senhor. Quantos estão dispostos a pedir isso ao Senhor essa noite? Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Pai. Mas sabe qual era uma das condições para participar do ministério de John Wesley? Diaconisa Dayana, sabe qual era uma das condições? John Wesley, eu quero participar do seu ministério. Quero estar contigo. Ah, é? O primeiro desafio é esse. Todas as quartas e sextas
eu jejuo até as 16 horas da tarde. Se você quer me acompanhar, essa é a primeira condição. Mas aí a gente ouve assim, eu estava conversando até com meu filho, os meus filhos hoje à tarde sobre isso, né? E estava pensando, isso não é nada normal, não é nada do outro mundo. Não é verdade, cara? Não, para alguns isso é um tormento, jejuar até meio-dia. Mas para outros, jejuar até tarde, até a noite, jejuar um dia todo, isso para alguns irmãos se tornou um objetivo na vida dele. Mas quando um pastor falou sobre isso, que uma das condições era essa, jejuar todas as quartas e sextas, não era de segunda a sexta, não, era todas as quartas e sextas, jejuar até as 16 horas da tarde. Eu falei, Senhor, isso é possível, Pai? Não é nada do outro mundo isso? Por que a gente não consegue fazer isso? Por que é tão difícil para nós hoje? Aí entra essa mesma pergunta: como ter o espírito de Maria em dias de Marta? Como ter o espírito de Maria em dias de Marta? Mas a resposta está no que Jesus falou para a Marta: não incomode a sua irmã. Por quê? Por quê, queridos? Ela escolheu a melhor parte. E qual a parte que nós temos escolhido hoje? Qual é a parte que temos escolhido? E nós queremos avivamento. Queremos avivamento. Quando John Wesley cita esse Efésios 3:20, que ele diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está querendo dizer, irmãos, igreja do Senhor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Parece que eu ouço John Wesley falando hoje conosco, querido, igreja do Senhor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas como? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso que pedimos ou pensamos. Mas aí ele coloca a responsabilidade, conforme o poder dele que opera em nós, para que ele possa nos usar, para que ele possa nos usar de maneira poderosa. Precisamos deixar que esse poder dele opere em nós. Você quer esse poder para a sua vida, querido? John Wesley, quando pregava numa cidade, a história diz que prostíbulos fechavam, bares fechavam, boates fechavam, porque as pessoas já não conseguiam mais, era tanto poder e unção na vida daquele homem. Verdadeiramente o poder de Deus operava através daquele homem. Agora John Wesley era um homem comum como nós, querido. Talvez ele orava um pouco mais do que nós, jejuava um pouco mais, se consagrava um pouco mais. Era um outro tempo, mas era o mesmo diabo que opera em nosso meio hoje, tentando nos afastar de Deus, operava também contra a vida dele. Mas o mesmo Deus que operava na vida dele é o mesmo Deus que opera em nossos dias, querido. E hoje ele está aqui com poder, unção, para derramar sobre a sua igreja. Que esse poder venha operar através de nós. Meu Deus, eu quero isso para mim, querido. Que você deseje isso para você também, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus muito forte aqui, querido. Aleluia. Deus tem interesse no avivamento. Repita comigo bem forte aqui, olha. Deus tem interesse no avivamento. Mas o que temos feito com esse poder que deve operar através de nós? Uma coisa que não podemos esquecer, querido: Deus exige sacrifícios para poder acender a chama do avivamento em nós.
Deus exige sacrifícios. Não é assim de qualquer maneira. Para Deus derramar fogo lá, quando Elias clamou, antes teve que haver um sacrifício. O diácono Frank ministrou aqui alguns tempos atrás sobre essa passagem. Era um tempo de quê? De abundância de água, não era? Não? Hein? Sequidão. 3 anos e meio já sem chover. A coisa mais rara naquela época era a água. A água era como ouro naquele tempo. Mas Deus, quando pede para fazer a vala em volta do altar, cava bem. Agora traz o quê? Água. Traz água. E como joga água, e não tinha nada naquela época de alicerce, alguma coisa que pudesse fazer uma camada de massa, né, para a água, não, era chão, e a água caía, e era absorvida pelo chão, e joga água e absorve, joga água até que encheu-se de água aquela vala. Quantas águas tiveram que trazer? Quantos cântaros tiveram que trazer nas costas? Você quer avivamento, querido? Deus exige de nós sacrifício. Você quer avivamento? Deus está exigindo da sua igreja sacrifícios. Sacrifícios que muitos de nós não estão querendo fazer. Nós queremos avivamento, mas queremos estar sentados esperando avivamento. Não, Deus exige de nós sacrifício. Aleluia. Ouça isso. O fogo dos céus não cairá sobre altares vazios. O fogo dos céus não descerá, não cairá sobre altares vazios. Para o fogo descer, precisa ter lenha no altar. Você pode falar isso com o seu irmão? Fala baixinho no ouvido dele. Para o fogo descer sobre o seu altar, precisa haver lenha. Preste atenção. O altar seria a obediência a Deus. Agora eu vou entrar num assunto que talvez não agrade a muitos aqui. A vida natural do homem é o sacrifício. Você vai entender. O altar seria a obediência. Ok? O altar seria a obediência. Agora, a vida natural do homem é o sacrifício. E é justamente aqui, querido, que começa o grande sacrifício. A vida natural do homem. O primeiro grande sacrifício é sermos obedientes a Deus. O segundo grande sacrifício é oferecer a Deus uma vida natural, nossa vida natural num sacrifício ao Senhor. Deixa eu repetir. O segundo grande sacrifício é oferecer a nossa vida natural num grande sacrifício ao Senhor. Billy Graham dizia: orar não é natural. Orar vai contra as nossas inclinações naturais. Orar é sobrenatural. Vocês entendem? Quando entra a natureza do homem nesse sacrifício, quem está disposto a colocar Deus como prioridade em tudo na sua vida?
mexe na questão natural já do homem. Nós temos uma vida natural, nós temos que viver, trabalhar, não é verdade? O lazer faz parte. Investir no nosso conhecimento, fazer uma faculdade, isso faz parte, você faz parte da vida natural do homem. Mas quem está disposto a priorizar em tudo Deus na sua vida? Aí que vem o desafio. Deus é prioridade no seu tempo. Eu perguntei no início se vocês queriam João 3,16 ou Levítico 6,13. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que queria Levítico 16,13. Então a gente está... Amém ou não amém? Como só tem alguém não evangélico aqui, todos são crentes? Todos são crentes? Amém, querido? Então a gente pode ficar tranquilo, né? Então tá bom. A verdade é que Deus tem recebido de nós o resto do nosso tempo. Deus tem recebido o resto do nosso tempo. Esse ano é o ano do avivamento aqui na nossa igreja. Amém ou não amém, querido? E nós queremos buscar isso. Mas antes de Elias clamar aos céus para que o Senhor enviasse fogo sobre aquele altar, ele precisou fazer o quê? Restaurar o altar, consertar o altar. E amém que eu estou sendo o primeiro a estar ministrando nesses 12 dias. Deus começa a restaurar o nosso altar, querido. Talvez você pense assim, irmã fulana precisava estar aqui. Não, era você que eu precisava estar aqui. Eu precisava estar aqui. Aquele irmão, aquela irmã, futuramente ela vai saber o que foi ministrado aqui, que está sendo gravado, depois vai passar isso aí. O que nós temos feito com o nosso tempo? Qual a prioridade no nosso tempo? É de Deus ou são dos nossos compromissos? Nós precisamos parar, querido, e rever algumas coisas. Nossas prioridades nós precisamos rever. Nós não somos como as pessoas do mundo, nós somos diferentes do mundo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós precisamos ser diferentes. Amém ou não amém, querido? Ou ele habita ou... Eu não ouvi. Ou ele habita ou ele não... Não existe dois termos. O Espírito Santo não fica em cima do muro. Ele tem objetivos. E ele tem prioridades. E quando ele percebe que num crente o seu tempo tem outras prioridades antes de Deus, ele já encontra dificuldade de se relacionar com esse cristão. E o que eu estou falando é muito sério, querido. Qual é a prioridade de Deus em nosso tempo? Deus tem sido o resto, o que sobra do meu tempo, eu entrego a Deus. Se vocês leem lá em Malaquias, você vai ver lá que Malaquias não fala só de dízimo, não, fala de outras coisas muito sérias. Fala inclusive que você vai oferecer o cabrito, o cordeiro, o manco, você oferece a Deus. E Deus fala assim ainda, eu vejo Deus ali naquela passagem de Malaquias, Deus com o coração destroçado, falando assim, vocês ofereciam isso a um rei? Vocês ofereciam esse mesmo cordeiro machucado, coxo, a um príncipe? Claro que não. Para o príncipe, para o rei, vocês iam escolher o melhor cordeiro. Mas para mim, vocês trazem cordeiros mancos. Deus está atento, querido, a tudo. Deus está vendo tudo. Deus contempla tudo. Eu fico observando, inclusive, as quartas-feiras. Aqui nós temos uma reunião na quarta-feira durante a semana. Uma reunião. E outra ao domingo. E mesmo assim eu observo que alguns crentes dão prioridade às suas necessidades. As suas necessidades da carne, não digo nem de trabalho não.
Quem trabalha, trabalha. Amém ou não amém? Quem trabalha às quarta-feiras, de segunda a sexta, trabalha até tarde. Mas tem crentes que não têm compromisso às quartas-feiras. E nós temos um culto e ele escolhe esse mesmo dia, quarta-feira, para outras coisas. De vez em quando eu ouço algumas coisas que eu fico assim, sem ação, não sei nem o que fazer. A vontade que dá é o que o apóstolo Paulo falou: Senhor, eu vou entregar esses homens a Satanás. O apóstolo Paulo não falou isso uma vez? O apóstolo Paulo está tão indignado com 2 homens, que eu sei o nome daqueles cabras. Ele falou: Senhor, eu vou os entregar a Satanás, para que pelo menos a alma deles seja salva. Já pensou se Deus enviasse esse espírito do apóstolo Paulo em mim? Meu Deus, eu não quero isso não, Pai. Mas eu fico tentando entender isso. Se nós tivéssemos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, a gente até entende que, peraí, tem que dar prioridade à família, né, os meus estudos, ao meu trabalho. Não, mas nós temos um culto no domingo e um culto na quarta-feira. E justamente as quartas-feiras, dia de culto, algumas pessoas encontram razão para dar vazão à carne. E o apóstolo Paulo diz o quê? Não aproveite da liberdade para dar ocasião à carne. Quando eu falo isso, eu estou falando no pastor Paulo aqui, que as pessoas falam: pastor Paulo é um cara tranquilão, né? Pastor Paulo não... Vocês não conhecem pastor Paulo aqui. Por isso que eu peço a Deus: Senhor, não dá o espírito do apóstolo Paulo, não. Senão a vontade é essa: Senhor, entrego a Satanás, fulano, para que pelo menos a alma dessas vidas vá para os céus. Dá um sacode. Vocês ainda querem Levítico 6,13 ou vou lá para João 3,16? Porque tem mais algumas coisas para falar. Nós estamos iniciando um período de avivamento. Quem quer avivamento? Você quer, querido? Não, o amém está fraco. Vocês querem avivamento? Amém, querido? O avivamento requer de nós sacrifícios. E o que Deus colocou no meu coração: busca avivamento. E não se esqueça de Mateus 6,33. Busque primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, querido. E eu creio nisso. Eu fico imaginando, querido, no domingo pela manhã, nós estamos aqui na escola bíblica. Eu gostaria de domingo também pela manhã estar numa praia. Embora eu não goste de praia não. Mas eu gostaria. Por que não? Pegava meus filhos, minha família, e ia curtir uma praia no domingo pela manhã. Por que não? Praia, natureza que Deus nos deu, deixou isso maravilhoso para estar. Mas por que alguns vão para a praia e outros vêm para a igreja? Qual o grande diferencial nisso? É que muitos estão buscando avivamento. Muitos estão buscando Deus na sua vida. Muitos querem Deus na sua vida. Muitos entendem, querido, que servir a Deus requer de nós sacrifícios. Sacrifícios que nem todos estão dispostos a pagar. Sacrifícios que nem todos estão dispostos a entender. Mas se a igreja quer avivamento, começa o conserto desde agora. Eu, o pastor dessa igreja que o Senhor levantou para estar aqui, direcionando vocês, ajudá-los a chegar até os céus, eu desejo o avivamento para esse lugar. Eu desejo e vou buscar isso. Eu vou buscar esse avivamento. Eu tenho buscado isso. E Deus tem falado ao meu coração, e o Espírito Santo tem confirmado a cada dia que esse é o ano do avivamento. Eu não sei o que vai acontecer, querido.
eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai enviar sobre nós um grande avivamento, e eu creio nisso. Aleluia. Muitos de nós pedem a Deus para abrir portas de emprego, não é verdade? Já fiz muito esse pedido a Deus, e Deus sempre me atendeu. E eu digo mais ainda, tem porta de emprego para ser aberta esse ano. Creia nisso, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus portas de emprego. Porém, quando Deus abre essa porta, o patrão passa a ser prioridade, não Deus mais. Vocês entendem? Estão entendendo, querido? Nós clamamos, choramos juntos. Senhor, abre porta de emprego. Pessoas passam dias clamando ao Senhor, até questionando Deus: Senhor, o que está havendo? Só que Deus conhece a sua história já, e conhece também seu futuro. E Deus segura para que você vá amadurecendo, vá crescendo em estatura, em graça e conhecimento para com Deus e com os homens, como foi Jesus. Deus vai segurando, mas você chega um momento que você convence o coração de Deus. Deus, abre um portão para você. Depois que Deus abre a porta, Deus deixa de ser prioridade. Prioridade agora é seu emprego. Prioridade agora é seu patrão. Ele agora é o Senhor do seu tempo. Como eu ouvi alguém dizer para mim: irmão, por que você não veio ao culto ontem? Sentia sua falta. Pastor, desculpa, mas eu tinha que dormir mais cedo. No domingo eu tive que dormir mais cedo, porque no outro dia sabe como é que é, né? Eu não posso chegar atrasado no trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Estou falando coisa séria aqui, coisa muito séria. Essa mesma pessoa, tempos depois, a família dele acabou a família. Do nada a mulher disse que ia embora. Continuou no emprego, empregaço, mas sem família, sem pai, chorando. Me procurou depois chorando: pastor, me ajuda. Que vontade de falar a verdade, não é? Deus não era a sua prioridade, como é que agora você está pedindo ajuda a Deus? Deus não era a sua prioridade era seu trabalho, querido. Sua prioridade, você deixava de vir aos cultos aos domingos, para que no outro dia não acordasse tarde, para não perder a hora do trabalho, e agora você quer Deus. Eu não falei isso para não acabar de matar, porque o cara estava destroçado. Eu não podia acabar de matar a figura, mas eu pedi: Senhor, mostra a ele, Senhor, quem era a prioridade na vida dele. Querido, Deus quer um grande avivamento para a sua igreja, querido. Levanta a mão, igreja do Senhor, levanta a mão. Deus quer avivar a sua vida, querido. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer avivar cada mão levantada aí agora. O Espírito Santo está tocando na sua mão agora, porque Ele quer te avivar, querido, trazer um renovo para a sua vida, para a sua história. O ano de 2022 será o ano do avivamento para a sua vida, e vai começar dentro do seu lar, em nome de Jesus. Vai encerrar. Deus não está à procura dos melhores, dos mais talentosos. Deus não está à procura dos mais crentes, dos mais santos. Deus não está à procura dos melhores músicos, dos melhores cantores, dos maiores pregadores. Não. Deus está à procura dos disponíveis. Se você está disponível para Deus,
Põe-se de pé em nome de Jesus.